Uma reunião no Palácio do Planalto entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Rui Costa, da Casa Civil, selou a decisão do governo de pagar os dividendos extraordinários da Petrobras, que foram retidos pelo Conselho de Administração em março. Alguns administradores, incluindo o presidente da estatal, Jean Paul Prats, já foram comunicados. A decisão será levada agora para a chancela do presidente Lula, mas diante do conselho entre os três ministros, a avaliação na Petrobras é de que os pagamentos devem ser liberados. Na época em que a companhia decidiu não pagar os dividendos extraordinários, a Petrobras chegou a perder mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado em um só dia. Acácio, você lembra disso? Tem que fazer a divisão dos dividendos extraordinários e tal, todos os acionistas esperando receber um dinheirinho ali do que rendeu ou não a Petrobras. O Conselho de Administração simplesmente falou, não vamos dividir. Nesse dia, a Petrobras despencou 50 bilhões de valor de mercado. Agora os ministros se juntaram lá e falaram, não, vamos ter que fazer essa divisão, sim, isso vai para o presidente Lula, mas já está encaminhado, nós vamos dar o dinheiro para os acionistas. Nelsinho, você e o Diego não têm idade para isso, mas eu, o Pacheco e o Guilherme temos. Quando nós éramos estagiários lá atrás, nós íamos ao fórum e tinha sempre uma plaquinha no fórum, especialmente no Fórum Civil Central, que dizia, só há ventos favoráveis para quem sabe onde vai. Eu acho que esse é o grande problema das empresas públicas e das sociedades de economia mista no Brasil. A gente precisa entender se o objetivo delas é o lucro ou se o objetivo delas é um objetivo político institucional. E essa bipolaridade, eu acho que a principal vítima no Brasil é a Petrobras. Enquanto alguém não cravar o objetivo da Petrobras é dar lucro e a partir daí os acionistas serão os principais interessados e que vão determinar o seu ritmo, ou alguém falar, olha, o objetivo da Petrobras é regulamentar o preço dos combustíveis e com isso mexer ou não mexer na nossa economia, só nesse momento a gente vai parar de ter essas discussões. Até lá a gente vai ter eternamente, inúmeras outras vezes, essa mesma discussão. Pagou dividendo, não pagou dividendo, por que pagou dividendo, por que não pagou dividendo, por que o preço da gasolina subiu, por que o preço do álcool diminuiu, por que o diesel tá tão caro e assim sucessivamente. Agora, pode concluir, desculpa, achei que você tinha... concluído, eu ia falar de novo, só há ventos favoráveis para quem sabe onde vai. A Petrobras aparentemente não sabe aonde quer chegar. Agora, o Pacheco, depois de perder 50 bilhões em um dia, não dá para dizer que foi uma decisão acertada do Conselho de Administração. Olha, né? Não foi uma decisão acertada, errou. Agora, esses 50 bilhões que perdeu num dia, isso aí não tem fundamento. Tá? Isso aí é especulação de bolsa de valores. Porque a ação caiu, agora você vai, compra e você vai lucrar. Então isso aí foi uma queda no preço da ação sem fundamento na estrutura da empresa, né? Agora, é acertada a distribuição de dividendos, obviamente o acionista tem direito aos seus dividendos e mais, o maior acionista da Petrobras é o governo. Então, na distribuição de dividendos, vai entrar um dinheiro enorme para o governo que vai fazer frente às despesas que são geradas com investimento no social. Então, assim, não houve essa decisão de agora, vem corrigir uma decisão equivocada que foi tomada há um mês atrás. Eu acho que andaram muito bem os ministros e vem muito bem o presidente da República ao tomar essa decisão, ao rever essa política. Ô Diego, como é que você vê a decisão sendo corrigida pelos ministros? Porque isso, de alguma maneira, também não é uma interferência política na gestão da Petrobras? Sem dúvida nenhuma, Kobe. Importante lembrar que a Petrobras, por essência, é uma empresa que opera no mercado. Ela não tem concorrentes, mas ela opera, faz a operação no mercado de petróleo, tal como as petroleiras privadas do restante do mundo. Claro, tem esse caráter de empresa pública, porque como o Pacheco bem disse aqui, o grande acionista, o maior acionista da Petrobras é a União Federal. O que me chama mais atenção é
essa dinâmica, porque eu acho que num país sério, enfim, em qualquer país sério, isso não seria visto com normalidade. Mas aqui, infelizmente, isso é dos menores problemas que ocorrem, né? Você tomar uma decisão, essa decisão desvaloriza a empresa em 55 bilhões e depois você volta atrás e toma a decisão que estava inicialmente programada. Então, esse tipo de ingerência política nessas empresas, evidentemente, ela tem um caráter extremamente prejudicial. Eu tenho dito constantemente aqui nos programas da casa, se a Petrobras fosse uma empresa privada, somente as pessoas que optaram por comprar os papéis da empresa sofreriam as consequências desse tipo de decisão. Agora, como é uma empresa cuja a sociedade brasileira, na pessoa da União, tem participação, quando a empresa amarga um prejuízo ou tem uma desvalorização como essa, desde o acionista até a dona Maria, que está lá varrendo a sua casinha popular, que não faz nem ideia do que é uma ação da Petrobras, vai participar desse prejuízo. Então, eu acho que nós temos que iniciar a discussão sobre iniciar não porque é uma discussão recorrente, né, mas a privatização da Petrobras, a abertura do mercado, porque o que nós temos de experiência internacional mostra que países onde existe competitividade no mercado do petróleo, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de 30 petroleiras em atividade, a população tem um poder de compra sobre os combustíveis muito maior. E aqui nós pagamos um dos combustíveis mais caros da América Latina e batendo no peito falando que o petróleo é nosso. E a decisão sobre o pagamento dos dividendos extraordinários não deve ser a única mudança a acontecer na Petrobras. O presidente Lula avalia transferir o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, para o comando da estatal. O nome do chefe do Banco de Desenvolvimento Social circula dentro do Planalto e do Ministério da Fazenda para substituir Jean Paul Prats, que está queimado e pode ser demitido da petrolífera da Petrobras a qualquer momento. Guilherme Mendes, como que você vê essa movimentação, a possibilidade do Mercadante ser o novo presidente da Petrobras? A escolha em si, eu não sei quais são os critérios que o presidente utilizou para fazer essa sondagem, né, essa aposta. Em relação só à questão dos 50 bilhões, né, 55 bilhões, os dividendos, a Petrobras pagou o preço de quebrar uma das regras de ouro do mercado, que é a previsibilidade, não é? O Acácio foi no ponto central. A gente tem que, de fato, discutir quais são as finalidades, né? Qual é o papel das estatais e, sobretudo, quais são as funções que são essenciais ao Estado, passíveis ou não de privatização. Esse é o debate que tem que ser enfrentado a todo momento. Acho que nem tudo pode ser privatizado e, ao mesmo tempo, nem tudo pode ser estatal. Quando a gente tem esse conflito, como o Acácio colocou, decisões equivocadas são feitas e eu acho que a decisão do governo de consertar foi nesse sentido. Agora, isso que traz consequências. Certamente, o presidente Prats talvez pague com o seu cargo por essa confusão, por essa atrapalhada. Não sei se isso propriamente partiu dele como alguém que chancelou a decisão do Conselho de Administração, mas o fato é que o Conselho é muito mais estável do que o presidente e ele vai certamente ter impacto sobre isso. Se Aloysio Mercadante é o melhor nome, de fato eu não sei dizer. Eu sei que é um homem que tem trânsito em Brasília, é um homem experiente que já mostrou habilidade em conduzir o BNDES, talvez seja um nome para resgatar aí um melhor momento da Petrobras. Agora, eu propriamente não teria condições aí de opinar se é a melhor escolha, não é? Você tem condições de opinar se é a melhor escolha? Olha, sem querer queimar o Jean Paul Prats, né? Está lá, está no cargo, ele acolheu uma decisão do Conselho de Administração, mas levando em conta a hipótese de que ele venha a ser substituído, o Aloysio Mercadante me parece um bom nome. É um economista, professor da Unicamp, um homem preparado, que tem vida pública, foi deputado, foi senador, foi ministro de Estado, vem fazendo uma gestão boa à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E aí
eu volto à fala do Acácio, porque a Petrobras, ela tem realmente um duplo papel. Ela é uma empresa de capital aberto, o maior acionista é o governo, mas ela também tem uma função social, porque é estratégico o preço do combustível. Então, a estatal, ela não pode se valer, ela não pode estar apenas sujeita às regras de mercado. Ela tem que pensar no funcionamento do país, né? Então, a regulação do preço do combustível por uma empresa estatal é algo que é fundamental para o funcionamento e para o desenvolvimento do país. E eu acho que o Mercadante é um sujeito que tem essa sensibilidade. Ele é um técnico de um lado, como eu falei, ele é um professor da Unicamp, um economista reconhecido e renomado, e ele tem uma experiência política de 40 anos na vida pública. Então eu acho que ele casa bem essas duas funções que a empresa tem que ter. E aí, Diego? E vamos lembrar, né, Pacheco, o Mercadante era o plano A do governo federal para a Petrobras. Na época, ele foi aventado logo que o Lula tomou posse, acabou esbarrando tanto no estatuto da empresa quanto na lei das estatais, que à época não permitia indicações políticas. O estatuto da empresa foi alterado, a lei das estatais foi derrubada, talvez justamente pensando em figuras como a Luiz Mercadante, para que pudessem acessar cargos em estatais, como é o caso da Petrobras. Só é importante pontuar também que todas essas alterações geraram outros bilhões de perda de mercado para a empresa. A alteração no estatuto, salvo engano, foi 35 bi. Eu sei que desde o começo do atual governo federal, da atual gestão do governo federal para cá, já acumula acho que cerca de 130, 140 bilhões as desvalorizações da Petrobras. Se o Mercadante vai fazer uma boa gestão à frente da empresa ou não vai, enfim, isso é assunto para o futuro. Espero que, se nomeado, atenda aos interesses da empresa, levando em conta também todo o papel social, como o Pacheco colocou aqui. Tem só um ponto em relação ao Mercadante. Depois desse prejuízo aí de 55 bilhões de reais, a inserção do Mercadante como presidente da empresa é quase que um gesto para o mercado, para os acionistas da Petrobras. Muito por conta do que o Pacheco disse. Ele tem essa visão técnica e tem essa visão política. E a Petrobras, nesse momento, dadas todas as suas dificuldades, precisa de alguém que consiga andar nas duas canoas. Ô Pacheco, falando ainda do Mercadante, mas agora para além da Petrobras, você sabe que eu achava que ele ia ser ministro do Lula quando o presidente ganhou a eleição. Como ele era alguém muito próximo, já estava caminhando há um bom tempo, foi já de imediato nomeado o coordenador da transição do governo, né, do passado para esse. Eu achava que ele ia ser tipo o ministro da Casa Civil, alguém muito mais próximo ali. Quero ouvir vocês. Você perguntou o Pacheco, mas claro, por conta da situação da Dilma, ele foi ministro da Dilma, saiu logo no impeachment, ele tinha um desgaste pessoal, ele, o Zé Eduardo, diversos outros quadros técnicos e capazes do PT que viveram dessa fase e acabaram escanteados, né? O caso do Mercadante, por exemplo. Concordo com você, Acácio, e trago aqui para você o seguinte: o PT é um partido complicado. Dentro do PT existem 60 partidos. Vários PTs. Vários PTs, várias correntes políticas dentro do PT, e o Mercadante não é propriamente da corrente do presidente Lula. Né? Como o Zé Eduardo também não é. O Zé Eduardo é um ótimo quadro. O Zé Eduardo, você sabe que na PUC, quando ele fez direito, do 1º ao 5º ano, ele não teve uma nota 9. Todas foram 10. Eita. Em todas as matérias. O cara extremamente preparado, mas ele não é da corrente política do Lula. Foi ministro da Dilma. O Mercadante, nos dois primeiros governos do Lula, o Mercadante não foi ministro. Algum motivo há de ter. Mas é porque também naquela época tinham muitos outros companheiros do Lula de primeira hora que hoje também não estão mais. Eu imaginava que ele ia subir na fila a chegar. Você veja o seguinte, Koba, o José Genuíno, um grande quadro do PT, não foi ministro do Lula. Por quê? Foi dada a ele uma outra missão, foi presidir o partido naquele momento. Então as coisas caminham, as pessoas vão se encaixando. É um jogo de xadrez, é um tabuleiro.
Não é fácil entender. Em relação ao Zé especificamente, o Lula fez críticas públicas depois do impeachment, dizendo que ele deveria ter interferido antes na Polícia Federal, que, segundo o próprio Lula, ele foi omisso em relação àquele processo como um todo, e acho que essa é uma das razões do desgaste, né? Não sei se publicamente, porque o Lula nunca disse nada, isso acontece em relação ao Mercadante e em relação a outros quadros também. Agora, falando do outro personagem dessa história, o Jean Paul Prats, que deixaria o cargo nesta possível mudança, vamos nos lembrar que isso está em avaliação pelo presidente da República. Para além deste episódio com o Conselho de Administração, onde mais teria errado o Jean Paul Prats para não se sustentar no cargo, Gui? Não, eu acho que o principal episódio que, se viesse confirmar a saída dele, seria realmente essa confusão com os dividendos, não é? Mas também, por outro lado, ele não entregou até o momento nenhuma marca, não é? Então, assim, é uma passagem meio que sem nenhum brilho, não é? Não que propriamente tenha prejudicado a empresa ou causado algum tipo de problema para o governo ou para os acionistas, mas também não houve nenhuma marca. E havia muita expectativa em relação aos rumos da Petrobras, não é? Já que uma mudança do modelo de paradigma, uma mudança trazendo mais a empresa para o lado estatal e menos privado, foi anunciada desde a época da campanha. Então, talvez ele não tenha entregue isso, ou pelo menos não tenha conseguido comunicar isso a grande parte da sociedade. Foi uma passagem, vamos dizer, sem brilho.